Prestas atenção aos teus pensamentos? Como é que é esse diálogo interno que tens constantemente na tua cabeça? Ele ajuda-te ou ele prejudica-te? Vamos falar sobre isso já a seguir. Olá, bem-vindos! Hoje quero falar sobre o poder do pensamento, o poder da palavra e o poder do diálogo interno que todos nós temos. Não sei se te percebes de por vezes começares a pensar em algo e esse pensamento vai encaixando num outro e vai seguindo, e quando te percebes, estás a pensar em algo que não tinha nada a ver. Acontece-te isto ou é só comigo? Por muitas vezes me acontece, começo a pensar em algo e depois, quando me percebo, já estou em algo completamente diferente. E às vezes até tento andar para trás nessa linha de raciocínio para perceber porque é que eu estou a pensar naquilo. E quando começo a ver, houve uma série de pensamentos que me foram levando àquele pensamento final. Fazemos isto constantemente. A nossa cabeça é um turbilhão de pensamentos, de ideias, que está sempre a fluir e estamos sempre com um diálogo interno, uma conversa interna. Agora, essa conversa pode nos ajudar ou não, dependendo da qualidade dela e da qualidade do que ela nos está a dizer. Temos palavras que só por si já são palavras que não vão agregar força não nos vão agregar força a nós e às nossas ações, e depois temos outras que são motivadoras. E é muito importante começarmos a estar atentos. O mindfulness trabalha muito neste aspecto para que consigamos estar agora, no presente, a perceber o que acontece à nossa volta, porque nos ajuda a eliminar uma série de pensamentos que muitas vezes só atrapalham. Mas para muitos de nós que não temos o hábito de praticar constantemente o mindfulness, não é? Somos assoberbados por pensamentos e muitas vezes não temos travão sobre eles. E eles muitas vezes estão ali num diálogo connosco que não nos ajuda. Tiveste um conflito qualquer e depois ficas a pensar naquele pensamento e vais construindo mais uma coisa e vem mais outra, e quando dás por ti estás cheio de raiva e cheio de stress e desgastado por uma coisa que aconteceu lá atrás. Outras vezes fazes algo errado e ficas a pensar naquilo, zangado contigo próprio, porque devias ter feito de outra forma e depois ainda ouves mais qualquer coisa a dizer, és ineficiente, não soubeste lidar bem com esta situação, podias ter feito melhor. E ficas a julgar-te, um autojulgamento, uma autocrítica, uma autopunição terrível. Também podes ter pensamentos bons. Esses não impactam de forma negativa, mas a maioria deles são maus ou não nos ajudam. E, portanto, é muito importante nós estarmos atentos àquilo que dizemos, principalmente a nós próprios. Até as palavras que usamos, elas podem ter um impacto completamente diferente. Se tens a tendência a ter um diálogo interno que te prejudica, vais usar muitas palavras que não são as adequadas. E eu vou-te dar aqui um exemplo muito simples, muito prático, mas que provavelmente vai expressar, vai demonstrar aquilo que eu quero dizer. Eu tinha muito hábito de dizer: estou ansiosa para ir de férias, estou ansiosa para estar com a minha amiga, estou ansiosa para ir fazer aquela viagem que eu ando a planear há tanto tempo. Percebeste aqui o que é que não está certo? Agora troca. Eu estou desejosa por estar com a minha amiga, eu estou desejosa por ir de férias, eu estou desejosa por fazer aquela viagem que eu estou a planear há tanto tempo. Conseguiste perceber a diferença? É que numa pões o peso de eu estou ansiosa e na outra pões a motivação do eu estou desejosa. E isto faz diferença, e tu, sem perceberes, estás a trazer uma carga pesada a algo que supostamente é bom e que tu queres fazer de bom. E é assim que o nosso pensamento funciona, desta forma que, usando palavras
que não são positivas, ela interfere com a forma como nós comunicamos com os outros e, acima de tudo, com nós próprios. Portanto, é muito importante, quando o nosso pensamento começa a soltar, primeiro, sabermos ter algum travão nos pensamentos. Chateámos-nos com uma situação, a situação não foi boa, pensamos um pouco naquilo e depois paramos. O que é que eu posso fazer agora para resolver isto? Posso tomar esta atitude, posso não tomar, posso ir falar com a pessoa, posso não dizer e depois paro. Não fico a ruminar naquilo o tempo todo, porque é essa ruminação que nos corrói e desgasta. Tentar aplicar também aqui o olhar, o colocar-nos nos pés do outro, por exemplo, quando é um conflito com outro, porque é que terá reagido assim, qual terá sido a dificuldade dele, de onde é que aquilo surgiu, vai-nos trazer pensamentos mais reconfortantes e vai-nos serenando. Talvez se alguém me fez algo que me deixou irritada e se eu parar na minha fúria mental e pensar o que é que terá levado aquela pessoa a fazer aquilo? Será que estava com um problema? Será que estava com um desafio? E quando começamos a perceber que pode ser uma questão do outro e não nossa, começamos a sentir alguma calma e os pensamentos que estávamos a ter que nos estavam a empurrar para um lugar de muito desgaste serenam um pouco e pensamos, pode ter sido um problema dele, então agora o que é que eu vou fazer? Vou deixar poisar este stress e depois vamos conversar e tiramos este pensamento da nossa cabeça. Quando nós continuamos a alimentar os nossos pensamentos, principalmente com situações que nos desgastam, nós estamos a viver lá atrás no passado, onde a situação aconteceu, nós estamos a conversar de uma forma muito corrosiva com nós próprios e não estamos a ganhar nada com isso. Logo, é muito importante termos atenção a estes diálogos. Quando fazemos algo que não correu bem e ficamos zangados com nós próprios e nos ficamos ali a torturar, onde é que isso nos leva? Se trocarmos esse pensamento de já está feito, já não posso mudar aquilo, o que eu posso fazer é daqui para a frente, e agora? Que estratégias é que eu vou usar? O que é que eu vou fazer? Então estamos a puxar pensamentos mais positivos. As palavras também são muito importantes, a forma como nós usamos as palavras, não é? Eu fui uma porcaria. E se eu disser, não, correu mal, mas eu vou tentar melhor, não é? Dizer isto é muito difícil ou dizer isto é desafiante. Faz toda a diferença. O nosso corpo físico reage de uma forma diferente. Se eu disser esta pessoa esgotou-me, e se eu pensar, porquê que eu permiti que esta pessoa me causasse esta emoção? Estou a separar as formas de... Estou-me a pôr nos outros lugares, estou a trabalhar a empatia, estou a alterar o meu vocabulário, estou a pensar de maneira diferente e estou a trazer qualidade de vida a mim, que é o mais importante, não é? Portanto, talvez a grande percentagem de conversas que nós temos seja com nós próprios. E como não estamos atentos a elas, estamos nesta ruminação constante. Quando temos alguém à nossa frente com quem estamos a conversar, na maioria das vezes nós estamos atentos à nossa conversa interna. E a pessoa diz algo que me faz lembrar uma situação que eu vivi e que foi desgastante. Eu volto ao meu pensamento, eu já não estou a ouvir a pessoa, eu já não estou presente e continuo a encharcar a minha mente de pensamentos que não são benéficos, não me trazem nada de mais, não são vantajosos para mim. Por isso, presta atenção. Eu posso passar aqui o meu exemplo. Eu tinha uma dificuldade imensa em estar atenta às conversas dos outros, porque a minha cabeça estava sempre cheia de pensamentos, cheia de dramas, cheia de situações desgastantes. Também pode acontecer o caso de pessoas que são extremamente criativas e que estão cheias de ideias e de planos e projetos. E sim, são coisas positivas. No entanto, estão de qualquer forma demasiado ativas e é preciso sabermos serenar, mas acima de tudo estarmos presentes na conversa para que não permitamos à nossa conversa interna estar a fazer julgamentos
críticas, a criar situações que a outra pessoa ainda não falou. Já vos aconteceu estarem a falar com alguém e a pessoa começa a falar e vocês já estão a ver todo um drama na vossa cabeça e já estão a preparar toda uma resposta para lhe dar e depois a pessoa acaba por nem ter esse discurso que vocês estavam a imaginar que ia ter e ela até muda. Mas como vocês já pensaram naquele discurso e já falaram e já tinham uma resposta para dar, essa resposta até sai e entram em conflito e entram em desgaste. Então, mais do que ouvir este diálogo interno, quando estamos na conversa com o outro, é ouvir de facto o outro. E depois dele falar, então pensar como é que nós vamos responder àquilo que verdadeiramente ouvimos. Quando é só connosco, devemos ter ainda mais consideração por nós. Começamos a pensar em algo e vamos ter o cuidado de ver se esta conversa nos vai ajudar e vai ser uma aliada ou nos vai desgastar. Porque se nos desgastar não nos interessa desgastar. Ou temos uma solução, ou vamos arranjar uma solução, ou se não faz mais sentido, vamos diluir aquele pensamento. Continuar a ruminar numa coisa constantemente, sem depois entrar em ação para lhe dar uma resolução, só nos desgasta e só nos corrói, não nos leva a lado nenhum. Por isso, as conversas que temos com nós mesmos são extremamente importantes. São elas que nos trazem bem-estar ou são elas que nos trazem mal-estar. Na relação com os outros, acaba por ser também a mesma coisa, porque se estivermos demasiado habituados a estar nestas conversas corrosivas connosco, quando estamos a falar com o outro, isto vai ser automático. E ele começa a falar e nós já estamos no nosso pensamento. Já vos aconteceu estarem a conversar com alguém, a partilhar uma coisa vossa e a pessoa interrompe-vos a meio para falar de algo dela, de uma situação que a vossa situação fez ali um clique na situação dela e ela não vos está a ouvir. Aquilo foi só um estímulo e ela trouxe a história dela. E isto não é simpático, digamos, não é agradável estarmos numa conversa em que sentimos que o outro não nos ouve. E portanto, conversas interessantes são aquelas em que nós verdadeiramente ouvimos o outro e depois lhe respondemos e que depois o outro nos ouve verdadeiramente a nós e depois nos responde. E estas sim são conversas muito interessantes, mas isto requer treino, porque na maioria das vezes nós estamos aqui presos nos nossos pensamentos, a falar com nós próprios e isto já é tão habitual que depois não sabemos ter travão quando estamos nas outras conversas. As palavras, o vocabulário é muito importante também. E às vezes só trocar uma palavra muda todo o contexto, toda a emoção que essa palavra nos gera. Estar atento, que emoção te causa essa palavra? E se pudesses trocar uma que te causasse uma emoção melhor, por que palavra trocarias? Então começa a trocar. Eu já não digo estou ansiosa para ver a minha amiga, eu já digo sempre estou desejosa para ver a minha amiga. E quando eu quero fazer algo de bom, em que eu tenho essa vontade, é desejo que eu ponho e não ansiedade. Porque efetivamente é a emoção que eu tenho. Eu também já evito dizer que isto é difícil e tento sempre que possível, porque isto é com treino, não é de um dia para o outro, dizer isto é um desafio. Porque eu sei que o desafio é algo a que eu vou conquistar e que eu vou atrás. Quando é difícil já me está a derrotar, já estou a pôr ali uma barreira, é difícil, eu não consigo. Não, é desafiante, eu vou arranjar soluções. Pegar no vocabulário, transformar esse vocabulário a vosso favor, estar presente a ouvir a nós e aos outros. A meditação é extremamente importante porque nos ajuda a serenar a nossa mente, a serenar estes pensamentos, por vezes loucos, que tanto nos desgastam. Aprender a pausar e respirar e ir aos poucos substituindo aquilo que não nos serve, aquilo que não nos traz emoções boas e aquilo que não nos acrescenta nada. Por isso, a partir de agora, o desafio é o que é que estão a pensar, ficar atentos. Comecei a pensar nisto, fui parar ali, o que é que eu estive a pensar pelo meio, o que é que isto contribuiu para mim,
coisas boas eu tiro destes pensamentos alavancam-me ou estes pensamentos derrotam-me e deitam-me abaixo. E quais é que eu quero? Eu posso escolher, porque eu sou a responsável pela minha vida, pelos meus pensamentos. E, portanto, eu faço a minha escolha. Ter pensamentos fortes, positivos, que me ajudam a superar os meus desafios. Presta atenção. Todos os dias tenta mudar uma palavra que costumas usar e que não é tão fortalecedora por uma outra. Usa durante algum tempo, ao fim de uns dias. Desafia-te a prestar atenção a uma outra palavra que pode ser alterada e vai assim reformulando o teu vocabulário, vai assim prestando atenção aos teus pensamentos e vai assim estando em conversas interessantes, a ouvir os outros e a sentir a tua vida também. Fica por aí, atento aos pensamentos, até à próxima. Beijinhos!